Olá pessoal, olha só, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita esse momento, esses segundos iniciais do vídeo e vai aqui no botãozinho embaixo e clica inscreva-se. E depois que você se inscrever, você vai aqui no sininho, aperta o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos em tempo real, ok? Olha só, no dia de hoje, uma notícia me chamou a atenção. O fato aconteceu lá na Alemanha. Um antigo hospital psiquiátrico estava sendo reformado. Até aí, nada demais. Foi então que as pessoas que estavam fazendo a reforma descobriram mais de 100 cérebros bastante conservados. Cérebros humanos preservados desde a década de 40. Segundo historiadores e especialistas, trata-se de cérebros que foram usados para experiência pelos médicos nazistas. Ou seja, eram cérebros de prisioneiros de guerra da Segunda Guerra Mundial. Mas, ô Carlos, o que os médicos nazistas faziam? Faziam experiências terríveis com os prisioneiros ainda vivos. Por exemplo, havia casos que eles pegavam um prisioneiro, botavam numa espécie de tanque de água super gelada e ficavam vendo a pessoa suportando aquele frio até morrer, para ver até onde uma pessoa suporta a baixa temperatura. Uma das maiores tragédias da história humana, a Segunda Guerra Mundial. É claro que nos dias de hoje existem milhares de livros e documentários sobre esse assunto. Então, por que falar sobre isso? O que mais eu posso informar acerca desse fato histórico? Talvez nada. Talvez eu termine repetindo o que outras pessoas já disseram. De todo modo, eu vou me arriscar aqui a compartilhar com você algumas interpretações. É praticamente impossível falar sobre a Segunda Guerra Mundial num vídeo de 10, 15 minutos. Seria muita pretensão da minha parte. Então, como começar? Com algumas perguntas. Essa tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial pode se repetir? Existem diferenças e semelhanças com o contexto internacional de hoje? Vamos lá, sobre a primeira pergunta. Sim, esse fato pode se repetir. E vou me arriscar em dizer, talvez esteja bem próximo de se repetir. Porém, com consequências bem mais devastadoras. Por quê? Porque hoje nós temos armas de destruição em massa super poderosas. Hoje nós temos centenas ou milhares de bombas nucleares espalhadas pelo mundo. Vale ressaltar. Assim como foi na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra convencional. Mas é claro, na Segunda Guerra Mundial, as armas estavam bem mais modernas. A Primeira Guerra Mundial foi uma espécie de laboratório, de sala de aula para muitos generais que lutaram na Segunda Guerra Mundial, inclusive o Hitler. Pergunta: quais os ingredientes que levaram à Segunda Guerra Mundial? Foi uma multiplicidade de ingredientes, vários fatores em conjunto. E aqui vale ressaltar, do ponto de vista de uma análise histórica e sociológica, nenhum acontecimento dessa envergadura acontece por um único motivo. Agora, é claro, uns podem pesar mais do que outros, mas são sempre motivos interligados. A gente já sabe que o cenário da Segunda Guerra Mundial tem início na Alemanha. A mesma Alemanha que tinha perdido a Primeira Guerra Mundial. Uma Alemanha que já era antissemita, que já tinha ódio pelos judeus, que já odiava os judeus mesmo antes de Hitler declarar isso. Mas a gente não pode ser tão injusto. O ódio aos judeus estava praticamente espalhado pelo mundo, inclusive nos Estados Unidos. Mas ninguém declarou de forma tão explícita esse ódio como Adolf Hitler. A ideologia nazista viu os judeus como uma raça inferior. Adolf Hitler, um dos maiores oradores da história e um grande estrategista, profundo conhecedor da arte da guerra, amante da arte e de óperas. Calma, não estou fazendo apologia ao ditador nazista. O que eu acabei de dizer é apenas algumas características da sua personalidade. No entanto, desde o início, Hitler deixou claro o seu ódio pelos judeus, comunistas e homossexuais. Eu já conversei com alguns colegas professores sobre isso e eu fico imaginando, e se não fosse a sua ideologia racista, seu desejo de dominar o mundo? Talvez Hitler ficasse na história como um dos grandes estadistas, mas não teve jeito. O ditador racista se sobrepôs ao grande orador. O mesmo homem que amava sua cadela blonde era o mesmo homem que mandava milhões para a morte. E sobre esse aspecto eu vou te convidar para assistir um breve trecho de um vídeo que eu falo justamente sobre isso. Vamos lá? Eu acredito na possibilidade de uma terceira guerra mundial porque já tivemos duas. A primeira é entre 1914 e 1918. E a segunda, que
praticamente mudou a face do mundo. Essa Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. A gente sabe que existem centenas de livros e documentários sobre esse assunto. Por isso que, infelizmente, eu vou ser um pouco redundante, um pouco repetitivo. Mas vale lembrar, cada interpretação é diferente aqui e ali, em termos históricos. Particularmente, eu sou mais seduzido pela Segunda Guerra Mundial. Acredito que a Segunda Guerra Mundial possui elementos inéditos. No meu modo de ver, a Segunda Guerra Mundial praticamente dividiu, mudou o cenário internacional. Além de outros casos curiosos, como é o caso do próprio Hitler, um homem carismático, inteligente e com uma grande oratória. Por outro lado, Hitler representou, ele é o símbolo do que é o pior no ser humano. Enquanto ele afagava o seu cachorro pastor, ele mandava milhões para o campo de concentração. Enquanto brincava com meninas loirinhas alemães, ele mandava matar milhões de pessoas. Talvez isso nos mostre o quanto o ser humano é incoerente. Saldo da Segunda Guerra Mundial: 55 milhões de mortos. Pergunta: se já aconteceu duas grandes guerras mundiais, o que impede de ter uma terceira? As ambições dos nazistas provocaram a pior tragédia, a pior guerra da história da humanidade. Foram 55 milhões de mortos. Os campos de concentração, o Holocausto, demonstrou até onde vai a maldade do ser humano. Nunca se matou tanta gente de forma racional e sistemática. Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos, além de homossexuais, ciganos e inimigos políticos. Mas por que eu disse aqui que foram mortos de forma racional e sistemática? Porque no início eles eram mortos com tiro ou torturados ou mesmo através de trabalhos forçados. Mas com o passar do tempo, a imaginação maquiavélica foi inventando, criando, desenvolvendo novas tecnologias. E os nazistas descobriram: por que não matar mais de 200 pessoas através de gás venenoso? E foi o que fizeram. Mas tem uma pergunta que não quer calar: Hitler agiu sozinho nessa história de terror? Não. É claro que, como eu já disse, Hitler era um grande orador e tinha um grande carisma. E isso teve uma enorme influência no crescimento do Partido Nazista. Mas sem dinheiro, nada seria possível. Grandes industriais da Alemanha e de fora da Alemanha ajudaram o Partido Nazista. Porque um dos principais motivos é que esses industriais tinham medo dos comunistas. Vou mais além. Na verdade, todo mundo sabia o que ia acontecer e o que estava acontecendo com os judeus. Pergunta: por que em seus discursos públicos Hitler nunca negou seu ódio para com os judeus? Porque ele sabia muito bem que esse ódio pelos judeus estava espalhado pela Europa. Espalhado há séculos. Para você ter uma ideia, havia ódio contra os judeus, antissemitismo até nos Estados Unidos. E aqui eu concordo com alguns historiadores. A Inglaterra e os Estados Unidos sabiam muito bem o que estava acontecendo lá dentro da Alemanha. Não devemos nos enganar. Já naquela época, a espionagem corria solta. Talvez o que eles não sabiam era até onde ia a ambição de Hitler. Até a União Soviética fez pacto com Hitler, um pacto de não agressão. Naquela época, Stalin era o líder da União Soviética. Resultado: em 1939, os nazistas invadiram a Polônia. Daí em diante, Hitler não parou mais. Depois veio a Áustria, a Holanda, a Tchecoslováquia, a França e finalmente bombardearam a Inglaterra. Começou uma guerra que só terminou em 1945. Mas com o fim da guerra, o que foi que aconteceu com Adolf Hitler? A versão oficial diz que ele se matou, mas existem muitos historiadores que não acreditam que Hitler se matou. Ô Carlos, se Hitler não se matou, o que é que aconteceu? Historiadores e especialistas praticamente rastrearam todo o caminho e acreditam que Hitler morreu bem velhinho na Argentina. Mais um detalhe histórico: com o fim da guerra veio o chamado julgamento de Nuremberg. Vários comparsas de Hitler foram condenados à morte. É muito difícil entender o presente se você não olhar para o passado. Minha opinião: Hitler era a parte visível dessa história. Acredito que ele era a ponta do iceberg. Apesar de muito inteligente, ele cometeu dois erros graves. Ao mesmo tempo em que atacava a União Soviética, brigava com os Estados Unidos e a Inglaterra. E vou te dizer uma coisa: se ele tivesse vencido a União Soviética, aí... Mas a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi o início do fim. Quem de nós não já ouviu falar no Dia D? O desembarque dos americanos na Normandia foi fundamental para o fim do Terceiro Reich. Detalhe: pode até parecer mentira, mas o que realmente ajudou os soviéticos a ganhar a guerra
Foi o inverno, o frio intenso que os alemães não estavam preparados. A Batalha de Stalingrado foi decisiva. É claro que tudo isso que eu compartilhei aqui com você é o resumo do resumo do resumo do que foi a história da Segunda Guerra Mundial. Da guerra mais sangrenta da história. Vale ressaltar, muitas invenções e descobertas tecnológicas dos nazistas foram roubadas pelos aliados, pelo menos em projeto. Pergunta, é possível haver uma terceira guerra mundial? No meu ponto de vista, sim. Aliás, as sementes da terceira guerra mundial já estão germinando. A história nunca se repete, mas pode ter ingredientes parecidos. Em nossos dias, até certo ponto, não temos um Adolf Hitler. Os ditadores imperialistas dos nossos dias são lobos com capa de cordeiro. Falam em nome da paz e da democracia. Enquanto isso, produzem e modernizam as suas armas nucleares. Como dizem os especialistas, a Segunda Guerra Mundial matou 55 milhões de pessoas, mas uma terceira guerra mundial será a última. Talvez o fim da nossa espécie. O cenário que nós estamos vendo hoje no mundo, tudo nos leva a crer que haverá o nosso apocalipse. Alguém me perguntou de onde vinha a minha esperança. Vem da minha vontade de vida. Quando a gente tentar interpretar o que foi a Segunda Guerra Mundial, que a gente se esforce, que a gente tente crescer um pouco mais como seres humanos. E é em nome da vida e da esperança que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.